Olá, estamos agora discutindo o tema projeto de pesquisa. Bem, se você estiver fazendo projeto de pesquisa ou também o conhecido pré-projeto, o pré-projeto, na realidade, são alguns elementos do projeto de pesquisa para que o aluno ou a aluna já comece a pensar no tema, desenvolver a delimitação, o problema-chave, para já entregar ao seu orientador ou à sua orientadora e já ter uma análise prévia. Projeto de pesquisa é exatamente o que a gente vai falar cada uma das etapas, é algo mais desenvolvido, ou seja, menos sucinto do que é exigido nessa fase inicial, que seria um pré-projetinho que a gente costuma falar, porque não é um projeto propriamente dito. E então nós vamos falar sobre isso, mas tudo que for tomado na parte do projeto de pesquisa, o pré-projeto também você pode utilizar, porque o pré-projeto é uma versão reduzida, que não tem todos os elementos necessários em relação ao projeto de pesquisa. E aí vai variar um pouco conforme a faculdade, conforme o orientador, enfim, quais são as regras da sua unidade em relação a este assunto. Bem, então vamos falar sobre os projetos de pesquisa. O projeto de pesquisa, ele é extremamente importante. E eu gostaria de ressaltar que se você fizer um projeto de pesquisa bem elaborado, com o desenvolvimento da sua argumentação muito bem estruturada, embora ainda numa fase inicial, você não terá dificuldade alguma em fazer o seu TCC. Por quê? Porque o seu pensamento já estará estruturado. Então, o que eu quero ressaltar é que pense no seu projeto de pesquisa, elabore de uma forma que você já deu o seu primeiro passo para a elaboração do seu trabalho acadêmico. O seu TCC, que pode ser um artigo, que pode ser uma monografia. Por que eu falo isso? Porque muitos alunos costumam apresentar o projeto de pesquisa como se fosse algo que é uma etapa necessária, depois vai pensar melhor, muda tema. É muito frequente os estudantes mudarem o tema após a apresentação do projeto. E é errado? Não, não é errado. Pode acabar alterando até a própria delimitação. Mas não é recomendável porque você perde mais tempo e aí sobra menos para o desenvolvimento e para a escrita acadêmica do seu trabalho, do seu TCC, seu trabalho de conclusão de curso. Então, o que eu gostaria de ressaltar a vocês é que o projeto de pesquisa, se você levar com seriedade e considerá-lo como uma etapa para o progresso do desenvolvimento do seu trabalho de conclusão de curso, quer de uma especialização, quer da graduação, vai ser muito mais fácil para você no momento da escrita do seu TCC. Então vamos lá. O primeiro aspecto, a primeira parte, você vai inaugurar o seu projeto de pesquisa com qual tópico? Com tema e delimitação. Bem, eu estou falando qual tópico que abre em relação ao desenvolvimento do seu projeto de pesquisa. Claro que você vai ter a capa, você vai ter a folha de rosto e você vai seguir as regras da BNT quanto ao projeto de pesquisa. Mas em relação ao conteúdo, ao que você vai desenvolver, a parte inaugural é tema e delimitação do tema. Bem, essa é a maior dificuldade entre os estudantes. Por quê? Porque apesar de ser fácil, num certo sentido, escolher o tema, é muito difícil delimitá-lo. O estudante tem uma visão geral daquilo que gosta e daquilo que quer trabalhar, mas os jovens pesquisadores têm uma grande dificuldade em restringir este tema. E por que eles possuem essa dificuldade? Muitas vezes, até por conhecer menos o tema a ser pesquisado, por não ter tanto contato com este tema, por talvez nunca ter lido, mas achado interessante e este estudante gostaria de ler sobre o assunto. Bem, são N os fatores que podem dificultar a delimitação. Então é por isso que eu vou falar sobre o tema, porque é importante que você também, na seleção do tema, o tema geral, sem a delimitação, que você pense efetivamente e considere
estes elementos que eu vou destacar que vão facilitar na hora da delimitação. Bem, para pensar em escolher o tema, é muito importante que você pense em um tema, primeiro, que você goste, porque desenvolver uma pesquisa, desenvolver um trabalho acadêmico, mesmo que seja um artigo de 15 a 30 páginas, é muito desgastante e difícil se você não gosta do tema. Então, primeira coisa, escolha algo que te desperte interesse, que você tenha afinidade em relação ao tema. Segundo, busque um tema que você já teve contato de alguma forma, que você conhece algumas especificidades, que você já tenha feito um trabalho na faculdade e gostou, que você tenha escutado uma palestra e tenha achado interessante, que você tenha participado de algum workshop e achou muito interessante aquela discussão, algo que você já teve um contato maior. Por quê? Porque se você nunca leu nada sobre o assunto, se você desconhece totalmente aquele tema, vai ser muito mais difícil fazer essa delimitação do tema. Agora, se você já teve algum contato, fica um pouco mais fácil. Por exemplo, se você escutou sobre este tema que te despertou interesse numa palestra, você já sabe alguns debates, porque na palestra vão ser levantados os debates em relação àquela temática. Então, vai ser muito mais fácil para que você faça a delimitação se você já teve este contato prévio. Às vezes você lê um artigo científico, às vezes você lê um livro que te despertou interesse nas férias. Então, tudo isso vai te auxiliar para a delimitação e para o desenvolvimento do seu TCC. O que eu quero ressaltar para os estudantes é que a sua trajetória de vida e sua trajetória de estudante é muito importante neste momento. Por quê? Bem, pessoal, nós temos dados, informações e conhecimento. Dados são aqueles que você vai levantar, que podem ser numéricos, estatísticos, dados sobre a população do Brasil, dados sobre as decisões no STF, a quantidade de julgados no ano de 2019, você tem dados. A partir da conexão desses dados com outros dados, você gera informação. E aí começam algumas conclusões. Só que o conhecimento é aquilo que você vai ter que desenvolver no seu trabalho de conclusão. O conhecimento, ele exige um conhecimento prévio. Por quê? Porque você desenvolve o conhecimento por meio daquilo que você já conhece previamente algo. Então, se você não souber exatamente aquele tema, você não tiver conhecimento algum, você primeiro vai ter que formar um conhecimento prévio para depois desenvolver um novo conhecimento, um novo saber no seu trabalho de conclusão de curso. Então, se você já teve contato com algo, você te despertou interesse, você leu um livro, leu um artigo científico sobre determinado assunto, significa que não só você tem afinidade, como você já começou este processo de construção do saber. Então, eu estou me atentando a isto para que você progrida sempre. A nossa proposta é exatamente para que os estudantes não fiquem, os jovens pesquisadores não fiquem desestimulados com a elaboração do trabalho de conclusão de curso, com uma dissertação de mestrado, com uma tese de doutorado. O grande segredo é que você sempre progrida, não que fique voltando várias vezes, refazendo e voltando do orientador com várias correções, porque isso desestimula. Né? Então é melhor às vezes demorar um pouquinho mais, mas fazer bem feito, do que fazer algo muito rápido, mas que vai voltar várias vezes e que você não vai progredir. Então essa escolha do tema é importante se você tiver nessa perspectiva. Eu quero progredir, eu não quero ir e voltar várias vezes no tema, não quero desistir daquele tema. Então pense em algo que te traga interesse e pense em algo que já te despertou um desenvolvimento de uma pesquisa prévia, de participação numa palestra, num seminário, num congresso, que você já assistiu vídeos no assunto, porque tem palestras disponibilizadas na internet, a própria USP sempre disponibiliza
palestras que você pode, inclusive, se você não tem nem ideia do que você vai trabalhar, você pode tirar ideias de lá, de debates, discussões. Então, tudo isso é muito importante nessa escolha do tema, não estou nem falando da delimitação. Mas não é só isso que eu quero dizer para você que é importante. Você também tem que pensar na bibliografia. Bem, pessoal, você vai ter um contato facilitado com a bibliografia? Vai ser fácil você fazer o levantamento bibliográfico? Quais são os livros que você vai ter contato? Quais são os artigos científicos? Quais são os títulos, os textos que são importantes para esse seu trabalho, para o desenvolvimento da sua pesquisa? E eles são de fácil acesso? Se é algo que você já começou a ler, que você tem em casa uma obra, excelente, você já começou com o pé direito, mas e as demais? Você vai precisar importar obras, pedir pela Amazon, que aí tem o shipping, são 2 meses às vezes para chegar um livro. A sua biblioteca da sua faculdade você tem acesso? A sua biblioteca está aberta, por exemplo? Se não tiver, como que você vai ter acesso? Tem via remota acesso a e-books? Ou seja, você tem que pensar também na facilidade do levantamento bibliográfico, porque se forem obras muito difíceis, obras raras, e dependendo do contexto em que você se insere, então é melhor repensar o tema, em que você vai precisar fazer o que? A análise depois dessa bibliografia, né? Então não basta só ter afinidade, precisa conseguir ter acesso a toda a literatura acadêmica que foi desenvolvida em relação a este assunto. E não é só isso, pessoal. A gente fala toda a literatura acadêmica, você deve estar pensando, então que ótimo, eu tenho acesso a todos os textos, mas quantos textos são? Imagine se você escolhe um tema que só tem 2 textos sobre o tema. Muito difícil. Qual que é a medida ideal para a escolha desse tema? Tem que ser algo que não seja extremamente amplo, aqueles temas clássicos que tem uma bibliografia muito vasta, porque aí você não vai conseguir esgotar, e aí você corre o risco da sua banca de falar, mas e o livro tal? E o livro tal? E o autor tal? Por que você não analisou? Então, não pode ser tão amplo a ponto de você não conseguir fazer análise a tempo para a sua monografia, para o seu artigo, mas também não pode ser tão restrito a ponto de ter 2, 3 autores só que falam sobre o assunto. Precisa ter um debate acadêmico relevante, algo que você possa partir de um patamar de conhecimento científico para desenvolver o seu trabalho. Então, pessoal, tem que ter essa medida certa. Não uma literatura tão vasta, mas também não tão restrita. Eu já tive alunos, por exemplo, que falaram: eu gostaria de trabalhar com propriedade intelectual de receitas, receitas culinárias. Muito interessante o tema, não descarto o quão interessante ele é, mas qual é a base acadêmica, quais são os livros, qual é o referencial teórico para trabalhar sobre isso? Porque entenda, vocês estão no primeiro passo para o desenvolvimento das suas trajetórias como jovens pesquisadores ou mesmo profissionais que vão solucionar problemas e vão precisar saber pesquisar para solucionar esses problemas. Agora, o fato de você estar iniciando significa que você não vai conseguir desenvolver algo do zero. Você precisa ter um conhecimento prévio. Você precisa ler sobre aquele assunto, avaliar os argumentos para ter um posicionamento. Então, pessoal, ressalto. Nada que seja muito difícil de achar, mas também nada que seja tão amplo a ponto de você não conseguir ler boa parte ou toda a bibliografia sobre o assunto. Bem, isso em relação ao tema. E a delimitação do tema? Bem, a delimitação do tema, você precisa restringir. É cortar, cortar, cortar. O tema está aqui. Você vai delimitando, delimitando, delimitando até ele ficar algo assim. Por que eu falo isso? Eu falo que você precisa cortar ao máximo para você conseguir esgotar essa bibliografia, para você conseguir fazer um trabalho realmente relevante. Você não quer fazer um projeto de pesquisa, depois desenvolver um artigo ou uma monografia de 30 páginas, 80 páginas, 120 páginas
e não servir para nada. Você quer que tenha um impacto, que outras pessoas leiam. Você quer, às vezes, publicar depois como livro, como artigo. Você quer ser ouvido ou ouvida, não é verdade? Bem, se você quer que tenha algum impacto, você precisa fazer realmente um trabalho científico. E o trabalho científico exige que você conheça o assunto. Mas entenda, você é um estudante da graduação, como que você vai saber profundamente um assunto que seja muito vasto? É difícil. É por isso que a gente vai ampliando o nosso conhecimento. Primeiro a gente começa com a graduação, depois passa para a especialização, depois a gente passa para o mestrado, para o doutorado, para o pós-doutorado. A gente vai ampliando. Tudo isso é um acúmulo de conhecimento. Por isso que são trabalhos cada vez maiores que a gente desenvolve. Mas vocês que estão no primeiro passo, que vocês são jovens pesquisadores, vamos um passo por vez. Delimite, restrinja, mas conheça muito bem aquele debate. Então, vocês podem falar, professor, mas como que eu vou conseguir fazer essa delimitação boa do tema? Bem, aí que está a questão. A delimitação boa do tema, ela vai depender dos recortes que você vai fazer. Então, eu vou dar uma dica que é infalível se você utilizar. Você acha um tema, por exemplo, você fala para mim, eu gostaria muito de trabalhar com o tema democracia, tá? Aí o que eu vou falar para você? Que aspecto da democracia você quer trabalhar? Eu quero trabalhar sobre as audiências públicas. Audiência pública, muito bom. Então é o aspecto da democracia, a audiência pública. Certo? O que é da audiência pública? Eu gostaria de falar sobre as audiências públicas relacionadas a discussões genéticas, por exemplo, no âmbito de um espaço democrático. É? E por quê? Porque eu acho que as audiências públicas são importantes para o debate sobre bioética, sobre material genético, como a gente vai regular pelo país. Interessante. E, portanto, você vai estudar só sobre o Brasil ou você vai vai fazer um estudo comparado em outras regiões? Não, só sobre o Brasil. Ótimo, só sobre o Brasil. E qual é o seu referencial teórico? Você vai trabalhar com o conceito de democracia a partir de quem? Sobre Habermas. Então, seu referencial teórico vai ser Habermas. Perfeito. Em qual período que você vai trabalhar isso? Eu acho que eu vou trabalhar a partir de 2001. Quando a gente começou a ter mais discussões sobre essa parte de bioética, quando a gente começou a ver que as seguradoras começaram a usar dados genéticos para avaliar os riscos e que isso pode acabar, como que eu posso falar? Isso pode prejudicar os indivíduos e cercear de determinados direitos. Muito interessante. Então aqui eu já tenho o tema delimitado. E qual que é o tema delimitado? Bem, diante deste brainstorm, diante deste recorte, dessa sucessão de perguntas, eu tenho o quê? A importância das audiências públicas para as discussões genéticas em um Estado democrático no Brasil, ou no Estado Democrático de Direito brasileiro, de 2001 até 2019 ou 2018. Olha só o recorte que eu fiz. Falei que a audiência pública, aliás, até esqueci o referencial teórico, então vamos lá. A importância das audiências públicas no debate sobre questões genéticas numa perspectiva habermasiana. 2 pontos. A democracia brasileira do período de 2001 a 2018 ou 19. Olha só, eu falei que eu quero trabalhar a importância das audiências públicas para debater o assunto sobre questões genéticas no âmbito do fortalecimento de uma democracia compreendida conforme o Habermas, no Brasil, entre o 2001 e 2018 ou 2019. Olha, a data não pode ser aleatória.
Ah, não, eu quero a partir do projeto Genoma, ótimo. Então você já fez a demarcação. Por quê? Ah, porque aí que a gente começou a realmente ter as questões, avaliações, o determinismo genético, a discussão, né? Que são aquelas pessoas que vão desenvolver inexoravelmente determinada doença e, portanto, por exemplo, a seguradora pode cobrar mais. Então, quer dizer, a partir daí que é o meu recorte. Por quê? Porque na hora de você desenvolver o projeto, você vai ter que explicar por que você fez esse recorte, por isso que não pode ser aleatório. Mas olha que importante, eu falei que eu vou trabalhar o conceito de democracia em Habermas, por quê? Pessoal, porque democracia é muito vasto o assunto, tem muitas obras, tem muitos livros sobre democracia, para todos os gostos, tanto na área jurídica, de ciências políticas, tem obras clássicas, tem obras contemporâneas, então eu preciso fazer um recorte, quem que vai ser meu referencial em relação à democracia? Porque se eu não falar, por exemplo, que vai ser Habermas, como que eu vou trabalhar? Vou falar sobre tudo sobre democracia, isso não vai ser um trabalho científico. Aí que eu vejo muitos TCCs, que muitas vezes são reprovados, fazer um mini resumo de democracia e fala a democracia é conforme fulano de tal, a democracia é conforme tal, 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 tal. Tá bom, mas qual que é o recorte? Quem que é o autor que vai basear para você fazer a sua análise crítica? Você tem que escolher um, porque senão você vai escrever como se fosse um manual e não um trabalho científico, entenda? O trabalho científico, o texto é argumentativo. Você precisa argumentar, você precisa contrapor argumentos, ter autores favoráveis e contrários. E você não vai fazer isso se você vai fazer um capítulo que é uma exposição sobre vários conceitos de democracia. Então é por isso que é melhor você se aprofundar em um autor ou uma autora e aí trabalhar aquele conceito. E que mais, dentro dessa democracia, um item deste item de democracia. Outra coisa, você está fazendo um TCC, você está desenvolvendo um TCC da graduação, então recorte, busque analisar só um país, não comparação entre vários países, porque é mais difícil, você vai ter que entender o ordenamento jurídico. Imagina se você quiser falar sobre os países do Mercosul, ou aqui na América do Sul em geral, quer dizer, você vai ter que ler sobre todos eles, não vai dar tempo. Além disso, faça um recorte temporal. Por quê? Porque tem que ser um período, você não pode falar em debates. Ah, eu vou falar sobre o determinismo genético, tá bom, mas o debate a partir de quando? Ah, mas então eu não posso falar sobre o contexto histórico? Pode, inclusive deve, no seu primeiro capítulo, contextualizar o seu leitor. Mas isso não pode ser a sua delimitação temática, você precisa falar qual que vai ser o período, né? Então, dessa forma que é o seu processo de delimitação de recorte. Ele precisa estar bem recortado para que você consiga realmente obter um bom resultado no seu TCC, desenvolver a sua pesquisa sempre progredindo e ser aprovado ou aprovada. Bem, então, em relação a estes dois tópicos, temas e delimitações de temas, essas são as principais dicas, essas são as principais recomendações e siga isto antes de começar a escrever o seu projeto. Delimite bem antes de começar a escrever para que você não tenha que fazer e refazer de diversas formas. No nosso método é sempre progredir. Bem, obrigada e até o próximo tópico.